Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Por favor, queiram assentar-se. Quero também pedir ao Senhor que abençoe todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais agora, em nome do Senhor. Amém? Tá tudo bem com vocês, irmãos? Quantos estão felizes nessa manhã? Eu sempre digo, né? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos no melhor lugar do mundo, no lugar certo, no dia certo, na hora certa, na presença da pessoa certa. Amém? Quantos estão neste momento em um leito de hospital, gemendo, gritando de dor, sendo medicado, e nem a morfina está resolvendo o problema? Mas olha você aqui, saudável, perfeito, todos os órgãos do seu corpo funcionando perfeitamente. Você olha para frente e consegue ver todas estas cores. Você também enxerga perfeitamente. Tudo isso, quem tem feito é o nosso Deus. Amém? Diga glória a Deus. Eu trouxe uma palavra e gostaria de dividi-la com vocês. Ela está no livro de Josué, no capítulo 1 e nos versículos 1 e 2. Nós vamos hoje passear pelo livro de Josué. Josué capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, gente? Essa história, ela é bastante conhecida. Deus enviou Moisés ao Egito para livrar o seu povo da tormenta, da escravidão, porque Deus, ele tinha um sonho: levar este povo à terra de Canaã. Deus tinha um sonho: levar este povo à terra prometida. E Moisés estava morto. E os sonhos de Deus, eles não se frustram. Digam amém? Os sonhos de Deus, eles não se frustram. Moisés estava morto, mas o sonho continuava. O projeto estava ali e precisava ser executado. Hoje, para os nossos dias, o sonho do Senhor não mudou. Só que a Canaã, a qual eu e você estamos indo, ela não é a Canaã terrena, ela é a Canaã celestial. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. E um glória a Deus. Glória a Deus. E um aleluia. Aleluia. A Canaã a qual nós estamos caminhando não é mais a terrena, agora é a celestial. É para lá que eu e você estamos indo. E os sonhos de Deus, eu torno a dizer, a repetir, eles não se frustram. Vai acontecer. A nossa morada final, a nossa morada eterna será o céu. Amém? Digam assim seja. E aí segue no capítulo 1 e no versículo 5, ainda no capítulo 1 e no versículo 5 diz assim: Deus dizendo a Josué: ninguém se susterá diante de ti, ou seja, ninguém resistirá todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amém? Essa promessa, ela também serve para a sua vida.
O Senhor, Ele nunca vai te deixar. O Senhor, Ele nunca vai te abandonar. Pode ser que o pensamento entre, a sensação venha, mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele nunca te deixará. Ele nunca irá te desamparar. Mas aí você pensa assim: pastor, eu estou enfrentando situações difíceis. Meu casamento, minha vida financeira, os meus filhos, a minha família, a minha empresa. Ei, isso aí, tudo que você está passando é para te fazer alguém melhor. Não significa que o Senhor te desamparou. Não significa que o Senhor te desamparou. As coisas que acontecem na sua vida só acontecem porque o Senhor as permite. E Ele as permite porque em tudo que te acontece, o Senhor quer te ensinar algo. A vida é uma escola e nós estamos aqui para aprender com o nosso Deus. Quantos acreditam assim? Digam glória a Deus. No capítulo 3, no versículo 1 e 2, olha o que acontece. Capítulo 3, o versículo 1 diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão. Qual era a ordenança de Deus? Que ele atravessasse o quê? O rio Jordão. Ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem. Próximo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Olhem para mim, por favor, e prestem atenção. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus disse a Josué: assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. A Bíblia diz que Josué chega às margens do rio Jordão, e ali Josué, ele monta um acampamento. Ele poderia ter imaginado o seguinte: bom, assim como Deus foi com Moisés, Ele também é comigo. Da mesma forma que Moisés abriu o mar vermelho, eu também vou pegar um cajado e vou abrir o rio Jordão. Mas Deus, Ele nunca age da mesma forma. Com cada pessoa, com cada situação, Deus trata de uma forma diferente. Talvez a mãe esteja dizendo: mas pastor, hoje o meu marido é um servo de Deus. O Senhor Deus enviou alguém lá no bar da esquina. Esse alguém pregou ao meu marido. Hoje o meu marido é um homem de Deus. Mas pastor, eu não consigo tirar o meu filho do boteco. Por que Deus também não faz a mesma coisa? Não envia alguém lá no boteco, prega para o meu filho, como fez com o meu marido, e aí eu vou ter uma família convertida. Irmãos, Deus, Ele tem as suas formas. Deus, Ele tem os seus meios. Nós não precisamos ficar ansiosos a respeito de como Deus vai fazer. O importante é que você creia, confie e espere nele. Às vezes somos tentados a ensinar Deus como Ele deve agir, como Ele deve fazer. Senhor, eu conheço muito bem o meu marido, eu conheço muito bem a minha esposa. Se o Senhor fizesse assim, assim e assim, eu garanto que eles já estariam convertidos. Não. Talvez o marido, Deus o buscou no bar, mas o filho vai ser na padaria, o filho vai ser no ônibus, o filho vai ser na empresa. Eu não sei qual é a situação que Deus vai usar, mas Deus vai sim trazer a sua família para os braços dele.
Na hora dele, no dia dele, no tempo dele, no lugar dele. Ah, pastor, mas isso não podia acontecer um pouco mais rápido? Não. O Senhor não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo dele. Isso a gente precisa inculcar. A gente precisa entender. Ô pastor, e o que faço enquanto isso? Ora, jejua, busca, agradece. E a obra do Senhor será feita na sua vida e na vida da sua família. Quantos estão entendendo? Ele montou um acampamento e esperou ali por 3 dias. O número 3, ele tem um significado muito forte na Bíblia. O Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Jesus ficou 3 dias no seio da terra. E Josué ficou acampado por 3 dias diante do rio Jordão. Ô pastor, e o que Josué ficou fazendo? Dormindo? Eu não penso dessa forma. Eu acredito que durante esses 3 dias, ele se esforçava para buscar no Senhor uma direção de como ele passaria o rio Jordão. Quantos estão entendendo? Pastor, o que fazemos? Nós temos que buscar. Essa é a nossa função. É buscar, é adorar, é agradecer, é obedecer, é servir. E o resto? O resto ficará por conta de Deus. Amém, gente? Diga glória a Deus. O que eu disse agora há pouco não tem uma certa lógica. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Moisés bateu o cajado, o mar abriu. Eu também tenho um cajado de reserva. Também vou bater o cajado e o Jordão vai abrir-se. Não é da mesma forma. Uma coisa que Deus sabe fazer muito bem é nos surpreender. Então prepare para as surpresas do Senhor. Mas não caia na tentação de querer ensinar Deus como Ele deve fazer na sua vida. Não é legal isso. Pastor, alguém faz isso? Faz. Quer ensinar a Deus como Deus deve agir em cada situação. Não cabe a nós, irmãos. Não cabe a nós. Amém? Então eu entendo que foram 3 dias de consagração, esperando de Deus uma resposta, como ele deveria atravessar o Jordão. Foi com cajado? Não. Pediu aos sacerdotes que colocassem a arca sobre o ombro, e no momento em que os sacerdotes tocam a água, ela toca no tornozelo, o Jordão então faz uma barreira. Ele não se dividiu como o Mar Vermelho. Ele criou uma parede do lado esquerdo ou direito. Ele criou então uma parede. Agora você consegue imaginar uma parede feita com água, sem nenhuma tecnologia? Lá estava o rio Jordão parado, feito uma parede. Mas se fez como Josué quis? Não. Ele buscou no Senhor as orientações. A gente quer que muitas coisas se resolvam na nossa vida, mas me perdoe a sinceridade, a gente tem uma certa preguiça em tirar um tempo para se consagrar, colocar diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos objetivos. Temos uma certa preguiça. É mais fácil andar e dizer: Senhor, bem que o Senhor poderia fazer isso e mais aquilo. Não é assim que funciona. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais abençoado por Ele você será. Só depende de você.
Está nas tuas mãos. É você quem decide se busca muito, se busca pouco ou se não busca nada. Está nas tuas mãos. Mas eu te dou uma dica. Quanto mais de Deus você buscar, mais de Deus você terá na sua vida. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Diz aí, agora já é o capítulo 5. E os versículos 13 e 14. Capítulo 5, versículos 13 e 14. Aí, Josué já tinha atravessado o Jordão. Depois em casa, com calma, você leia a história. Ele já tinha atravessado o Jordão, tinha dado tudo certo, porém, apareceu-se então o primeiro obstáculo. O primeiro desafio, Jericó, a primeira cidade a qual Josué, os seus soldados, deveria tomá-la, invadi-la. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. Olha para mim. Josué acorda de madrugada, vai para diante das muralhas de Jericó, e como um bom general, como um bom estrategista, ele começa a estudar como é que ele iria transpor aquelas muralhas, porque até então era um feito impossível. Ninguém que havia tentado invadir Jericó havia conseguido. Surge então, depois da travessia do Jordão, o primeiro desafio. Muitos desafios ainda virão. Neste ano que eu ainda acredito, está no começo. E os desafios, eles sempre farão parte das nossas vidas. Porque eles te tornam mais fortes. Você já reparou que teve situação que você imaginou, essa eu não vou dar conta. Essa eu não vou conseguir passar. Deus, chegou, ponto final, vamos parar por aqui porque o que tinha que dar já deu. Não. Você passou, você se superou a situação e você saiu dela mais forte. E assim serão com todas as outras que vierem. Por quê? O Senhor, Ele nunca te deixará. O Senhor, Ele jamais irá te desamparar. Quantos creem que isso é a mais pura verdade? Glória a Deus. Então olha para você ver. Ele acorda, olha para Jericó, vê aquelas muralhas intransponíveis e começa então a pensar consigo, eu preciso criar uma estratégia. Se Deus me trouxe até aqui, então certamente Deus irá me orientar como eu devo fazer para invadir Jericó, para tomar posse dela. Porque tudo aquilo que encontrarmos no nosso caminho, tomaremos posse. E de repente, olha o que acontece. Ele está olhando para as muralhas gigantescas e olha quem entra na frente das muralhas. Levantou os seus olhos e olhou. Eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? O Josué era um guerreiro. Ele já queria catar até o anjo. Já queria dar umas espadadas no anjo também. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Vai falando, que nós já vamos duelar agora. Porque o general é assim. Ele é o líder, ele está à frente, a coragem pulsa dentro dele o tempo todo. Amém? Diga glória a Deus. Ele disse para o anjo:
Ele disse, o anjo respondeu, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou. Olha a reverência, irmãos. Olha o temor como funciona dentro do ser humano. Se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Olha ele perguntando para o anjo, qual é a direção de Deus? Qual é a estratégia que o Senhor te manda me entregar? Como é que eu farei para entrar dentro desta cidade que até hoje não houve exército suficiente para invadi-la? Ele perguntou ao anjo do Senhor, qual é a direção de Deus para a minha vida? Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que a ansiedade, ela tem sido uma coisa assustadora. É claro que existe aquela ansiedade comum, natural, de esperar um ônibus no ponto, de querer chegar no destino de uma viagem, enfim. Mas essa ansiedade a qual eu estou falando, ela está adoecendo os seres humanos. E você não pode se tornar vítima dela. Você tem um Deus que você pode consultá-lo todos os dias. E com certeza, Ele sempre dará a você as melhores orientações para a sua vida. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que Deus selecionou. Nós não devemos viver como os demais. Ô pastor, com que afirmação o senhor diz isso? Jesus, em João 14, Senhor, assim como eu estou no mundo, e não sou do mundo, estes, olha eles aqui, ó, estes que o Senhor me destes, eles também não são do mundo. Então nós não temos que viver como o mundo vive. Você é diferente. Você é iluminado. Você pode sobressair-se diante dessa situação com tranquilidade. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Que diz meu Senhor ao seu servo? Aí o anjo responde, veja aí, no versículo seguinte. No versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Eu não sei você, eu vou quebrar o protocolo um pouquinho. Fiquem tranquilos. Eu não sei você, mas quando eu chego em casa depois de um dia de trabalho cansativo, eu não sei você, como diz o pastor William, deve ser só eu. Quem gosta de tirar os calçados quando chega? O anjo diz a ele, aqui ó, o tema é esse, tire suas sandálias. Você precisa descansar. Essa ansiedade está te devorando. Ela está acabando com o seu espiritual, com o seu emocional. O anjo estava dizendo, Josué, tire as suas sandálias, ou seja, descanse, Josué. Descanse, Josué. Não é você quem irá fazer.
Irmãos, não somos nós quem fazemos. Não somos nós quem fazemos. Será que é tão... Não somos nós quem fazemos. Poxa vida, ele era um cara ousado, inteligente, capaz, dotado de dons, general, líder de frente. E ele parou na madrugada e foi pensar: como que eu vou fazer para derrubar essas muralhas? Se eu der uma marreta para cada soldado, nós vamos demorar no mínimo uns 300 anos. E a obra do Senhor tem pressa. Ela precisa acontecer. Ainda tem muitas cidades para ser conquistadas. Então Deus pede a ele para tirar os seus sapatos e descansar. Você pode pedir para o seu irmão descansar um pouquinho? Fala para ele, fala para ela, descansa. Sou só eu que tiro os sapatos ou tem mais alguém? Meu Deus. Tem uns que já vão até de Havaiana, né? Aí esses aí já é mais de boa, já vive. Amém. Mas é só para que você entenda que tire suas sandálias, trocando por miúdos, descanse, confie, espere no Senhor, o teu Deus. Deu para entender, gente? Sim ou não? E aí, muitas são as vezes que nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos dar aquela famosa mãozinha a Deus, querendo assim acelerar Deus. Senhor, o Senhor pode ser um pouquinho mais rápido, porque o Senhor está vendo o que está vindo aí? Diga para o seu irmão: Deus não precisa da sua mãozinha, nem do seu pezinho. Ele precisa da sua boquinha para orar, clamar, buscar. Quantos estão entendendo? Alguém aqui já foi tentado a ajudar Deus? Eu fui ganhando maturidade e parei, porque toda vez Deus me envergonhava. Eu queria ir por um caminho, ele catava e eu ia. Quantos entendem? O resto da mensagem, você já sabe. Eles vão para as muralhas, 7 dias, uma vez por dia, e no último dia 7 vezes. E o que acontece com as muralhas? Se você fosse o general Josué, como você faria diante dessa muralha? Ninguém conseguiu entrar. É o que nós precisamos fazer diante dos nossos problemas. O que faria Jesus nessa hora? O que faria Jesus nesse momento? Respirar e esperar. Ele vai entrar em ação. Respirar e esperar. Ele vai entrar em ação. O que eu vou dizer agora, eu pesquisei e vi de estudiosos. Outros exércitos tentaram invadir Jericó. E eles tentavam por onde? Por baixo. Eles cavavam o quê? Túneis. Só que o povo de Jericó, quando percebia que alguém estava tentando transpor as muralhas por terra, eles cavavam túneis. Os soldados de Jericó derramavam óleo quente nesses túneis. O betume, o piche. Eles cozinhavam o óleo e derramavam aqueles tambores gigantescos
nos túneis que o inimigo fazia. E os inimigos morriam queimados, afogados pelo óleo. Pastor, eu pesquisei e vi. O senhor pode afirmar que era assim? Não. Pesquisas. Dá para entender sim ou não? Mas é uma pesquisa que faz sentido. Não foi só Israel que tentou invadir Jericó. Foram outras nações. E por eles fazerem isso constantemente, as outras nações, de perfurarem túneis, o que foi acontecendo? A terra foi ficando oca ao redor das muralhas. E quando Deus manda o povo marchar, os túneis cavados facilitaram o quê? A queda. Faz sentido? Sim ou não? Deus colocou o inimigo para trabalhar para o seu povo. Vocês vão cavando o buraco, que a hora que o meu povo vier, eles vão marchar 7 dias, 7 vezes, e aí tudo vai cair por terra. Josué sabia que havia túneis debaixo da terra. Ele era um homem inteligente, capaz, um grande general. Mas tem coisas que vão acontecer na sua vida de bom, que é só Deus quem sabe. Só Ele está preparando todas as coisas para poder mudar a sua história, para poder mudar a sua vida. Por isso eu volto a falar da ansiedade. Não se deixe ser vencido por ela. Não se deixe vencer por ela. Confia, espere. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu até hoje um Deus que trabalha por aqueles que Ele ama. O Senhor está trabalhando por você, para você, em você. Ele não parou desde o dia que Ele te fez. Você precisa descansar. Tirar os sapatos, tirar as sandálias, tirar o seu entendimento, porque às vezes, irmãos, por sabermos alguma coisa, essa alguma coisa nos atrapalha. Ah, Deus, mas e se eu? Não, é o Senhor por nós. Amém, gente? Quantos entenderam o recado do Senhor? É só isso? É. Foi a palavra que eu pedi ao Senhor que dissesse a vocês: Deus, não a minha, mas a tua. E a palavra que o seu povo precisa ouvir. E há tempos que eu venho orando e Deus me deu essa. Eu espero que Ele tenha falado com você. Com você que está em casa. Onde você estiver, que essa palavra tenha alcançado você. Ou você que vai assistir numa outra oportunidade. Descansa. Tire as sandálias. Espere pelo Senhor. Não vamos nos mover pela emoção, pela impulsividade. Não vamos viver como viveu Pedro. Lembra lá no jardim do Getsêmani? O Pedro pega a espada no impulso e corta a orelha de um soldado que era parente do sumo sacerdote, para piorar as coisas. E se Jesus não coloca aquela orelha no lugar de volta? Todo o plano de Deus tinha caído por terra. Tudo. Porque eles queriam encontrar em Jesus um motivo para acusá-lo. Ah lá, diz que é santo, é nada, é formador de motim. Acabou de cortar a orelha de um dos nossos. Eles queriam encontrar em Jesus alguma falha. E quase que Pedro destrói tudo. O que faria Jesus nesse momento? O que faria Jesus no meu lugar?
Toda vez que você for tomar uma decisão, pergunte isso. Senhor, o Senhor aqui, o que o Senhor faria? Senhor, e o Senhor aqui, o que o Senhor faria? Qual a atitude a tomar? Qual a decisão a ser tomada? Josué fez isso. Por isso foi quem foi. Josué estava bem velho, termino aqui. Josué estava bem velho e Deus bate no ombro dele e fala assim: Josué, você já conquistou mais de 100 cidades. Mas ainda, Josué, tem muita terra. Quer dizer, o tempo passou, ele envelheceu e ele não conseguiu receber tudo que Deus tinha para ele. Ainda tinha mais coisas para Deus fazer na vida dele. Então não perca tempo. Vai para cima, mas com diligência, sabedoria. Saiba a hora de entrar, a hora de sair, para que Deus possa conduzir a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos aplaudir o nosso Deus.